No sábado próximo passado, eu fui à marcha de Manaus. Havia 1 milhão de pessoas na rua. Parabéns à Ordem dos Ministros da Amazônia pela organização. Tive a oportunidade de conviver de perto com aqueles ministros e também sacerdotes católicos que faziam aquela grande marcha pela paz naquela grande avenida e que encerrou no sambódromo lá de Manaus. Quero, de uma maneira muito especial, abraçando essa ordem de ministros, abraçar o pastor Jonatas, pastor presidente da Assembleia de Deus, o meu amigo apóstolo Renê Terranova e todos os outros líderes de que eu não tenho como citar o nome por falta de saber desses nomes. Mas você sabe, lá estava o prefeito Arthur Vigílio sentado, assistindo um povo ordeiro, que não promove baderna, que não promove quebra-quebra, que não bota fogo em ônibus, que não queima patrimônio público, que não queima patrimônio de terceiros e que não deixa as avenidas lotadas com papelote de cocaína, que não produz ocorrência policial ou até mesmo garrafas de cerveja ou lata pelo meio da rua, muito pelo contrário. Marcharam, pregando vida, conclamando que esse Jesus em oração abençoe Manaus. E livre Manaus dos abusadores de criança, da violência, do tráfico. Que abençoe e faça prosperar, porque Manaus, assim como São Paulo, o meu querido Espírito Santo, o seu Pará, o seu Paraná, nós somos o Brasil e nós sabemos que estamos em queda livre e mais do que qualquer uma outra iniciativa, nós precisamos e dependemos de Deus. Portanto, participei dessas 3 marchas memoráveis, pelas ruas de milhares de pessoas, sem fazer um assinte ao cidadão, sem fazer um ataque à fé alheia, sem fazer um ataque à cidadania de alguém, sem fazer um ataque à opção sexual de alguém, sem fazer um ataque a ninguém que seja, muito pelo contrário, ministrando sobre a cidade, sobre esse país, aquilo que de melhor nós podemos dar, o nosso sentimento de paz, de vida, as nossas energias, para que esse país ganhe o rumo. E aí me lembro, senador Flecha, que quando os Estados Unidos foi atacado em 11 de setembro, meu presidente, e 11 de setembro foi atacado, o Bush chamou 8 cidadãos experientes para uma reunião na Casa Branca, e entre eles Billy Graham, considerado o grande pregador do século passado, ainda vivo, graças a Deus, com mal de Parkinson. E naquela reunião ele não pôde ir, o Parkinson muito avançado, mandou a filha. E após ouvir o 7, ele disse, o seu pai foi convidado, não veio, ela disse, ele manda um bilhete ao senhor. Entregou o bilhete ao Bush, e o Bush abriu o bilhete, e Billy Graham escreve, a América esqueceu de Deus. Senhor presidente, esse país esqueceu de Deus. As autoridades aqui que violam princípios de família, que odeia a família. As autoridades aqui que querem de toda ordem fazer a família engolir aquilo que eles querem do ponto de vista educacional, da educação sexual dos nossos filhos. Nós podemos usar a frase de Billy Graham. Esse país esqueceu de Deus. Senhor presidente, fazendo o registro das marchas que participei, e acho que participei de marcha que chega aí, somando onde eu participei, há 6 milhões de pessoas andando nas ruas desse país, marchando por Jesus em nome da paz. O segundo registro que faço, e esse com muita tristeza, senador Flecha Ribeiro, que me traz a essa tribuna, é para fazer referência à marcha gay, à marcha GLBT, feita no estado de São Paulo. E o meu pronunciamento é para revelar o meu repúdio, a minha insatisfação, a maneira indigna como se comportaram afrontando uma sociedade cristã desse país. Senador Flecha Ribeiro,
Há 2 anos atrás, eles foram à avenida e levaram os símbolos religiosos da Igreja Católica em posição sexual, em pleno de respeito a um povo, os católicos desse país. Mas, o final de semana próximo passado, eles passaram do limite, se é que não já passaram. E começo a minha fala dizendo que quem quer respeito tem que dar respeito. Quem cobra respeito tem que dar respeito. Senhor presidente, a palavra homofobia, ela foi banalizada nesse país e não é nem tipo penal, não foi tipificada no Código Penal brasileiro. O que é homofobia? O homofóbico é aquele que quer matar, quer destruir. Mas foi tão banalizada aqui no Brasil, na sociedade brasileira, por uma minoria, contra uma grande maioria de famílias cristãs desse país. Se você não aceitar o gesto afetivo de homossexual, você é homofóbico. Se você não bate palma para a opção sexual dele, você é homofóbico. O que é homofobia, afinal de contas? Eu tenho dito aqui dessa tribuna, e fico muito a cavalheiro, o meu suplente no Estado do Espírito Santo é um travesti. Eu sou, não suplente, o meu vice-presidente, eu sou presidente do meu partido, PR. E lá no meu estado, o meu vice-presidente é um travesti, chama Moa. É presidente da Câmara de Nova Venécia, quero até desejar saúde, o Moa está muito doente, que Deus lhe abençoe, lhe cure. E Moa é presidente da Câmara pela 3ª vez, ou 4ª vez. Votado pela sociedade porque, enquanto homem público, é um dos mais honrados e decentes do Estado do Espírito Santo, independente da sua opção sexual. A opção sexual dele é um problema dele. Se Deus deu livre-arbítrio ao homem, não sou eu que vou tirar o livre-arbítrio. Deus deu. Problema dele, como vai usar. A Bíblia diz de formas que cada qual dará conta de si diante de Deus. Só posso dar conta de mim. Agora, existe uma dívida minha com o homossexual. Qual é a minha dívida para com o homossexual? Respeito. A regra da boa convivência é o respeito. É a dívida que ele tem para comigo. Eu respeito, ele me respeita. Eu sou cidadão, eu pago imposto, ele paga imposto. Eu trabalho, ele trabalha, ponto. Nós devemos nos respeitar e nos tolerar. Onde é que reside o crime? Na intolerância. E por não glamorizar, não bater palmas, e não aceitarmos, por exemplo, que o PL 122 da homofobia fosse aprovado aqui, nós somos fundamentalistas. Eu não posso ter uma opinião própria, a minha opinião me faz fundamentalista. Retrógrado, atrasado. O mundo mudou. Não é o conceito do Supremo. Se o mundo mudou, não sei. O conceito do Supremo não me interessa. Deus não mudou. Então, eu sou atrasado. Eu sou intolerante. Por que eu sou intolerante? Eu posso ter posição. E na minha posição, respeitar a sua posição. Aqui no Senado, eu respeito a posição de quem bate palma para o movimento LGBT, para quem quer identidade de gênero em escola. Eu discuto, debato, mas respeito. Posição se respeita. Ontem eles fizeram a marcha deles. E levaram para a avenida um travesti numa cruz. Ensanguentado, coroa de espinho. Simbolizando Jesus. As fotos estão em todos os lugares. E beijando na boca com outros homens. A Bíblia diz no capítulo de Romanos que trocaram a imagem do Deus da verdade em mentira, inflamando-se na sua sensualidade, homem com homem, mulher com mulher. Diz a Bíblia que eu creio, e é preciso ser respeitado na minha crença, recebendo do Criador nos seus corpos a recompensa. Olha, é a Bíblia, eu creio na Bíblia. Eu preciso ser tolerante, preciso respeitar. Esse país é cristão. E agora aqui eu falo em nome de milhares de cristãos brasileiros, instados pelos cristãos católicos, espíritas, evangélicos do meu estado do Espírito Santo, que tem 3 milhões de votos, me mandou para cá com 1,5 milhão. E cobrando a posição em nome deles, milhões e milhares do país inteiro. Há uma revolta generalizada com essa atitude nefasta, inescrupulosa e reprovável. Reprovável! E eu chamo a atenção daqueles
que aplaudem o movimento gay, é um direito de vocês que são no Senado, senadores, deputados federais. Eu gostaria que vocês fossem à tribuna para dizer que o que aconteceu sábado, se é reprovável, se é digno de aplauso, se é isso mesmo que tem que fazer. Porque nenhum dos senhores chegaram a essa casa aqui sem voto dos cristãos desse Brasil. O senhor não chegou aqui sem os votos dos cristãos do Pará. Católicos, espíritas, evangélicos. Daqueles que respeitam e amam a família e que também detêm o respeito. Nós fizemos marchas ordeiras. Imagine se numa marcha dessa que eu citei, alguém tivesse queimado uma bandeira do movimento gay. Isso hoje aqui estaria nas ruas, nas televisões, nos blogs. Uma celeuma. Intolerantes, radicais, discriminadores. Mas olha o que fizeram. Senador Flecha, veja as fotos, peça a sua assessoria para levantar as imagens, para que Vossa Excelência possa colocar a mão na cabeça e lembrar da sua mãe católica, do seu povo católico, e dizer, olha, todos os limites eles já ultrapassaram, mas eles foram longe demais. Foram longe demais. E é preciso que nós nos levantemos. É preciso que nós tomemos posição. E eu sou presidente da Frente da Família, a frente parlamentar mista desse parlamento, dos dois parlamentos. E eu falo em nome dessa frente, aliás, tomei a liberdade de ligar a N senadores, dizendo o meu pronunciamento hoje, numa segunda-feira, porque estarão aqui amanhã, e eles diziam, fale no meu nome, fale no nosso nome, fale em nome da minha família. Agora eu pergunto, esse procedimento na marcha, tão assintoso, escabroso, o que é que eles estavam querendo com isso, eu pergunto? Conquistar a sociedade? Conquistar? Colocar as famílias do lado deles? Eu ainda faço mais uma pergunta. O que eles estavam querendo? Conquistar os parlamentares? Contar o comportamento? Porque tudo é votado aqui. A lei sai daqui, se boa ou ruim, sai dessas duas casas. Era conquistar esses parlamentares? Se a intenção foi essa, deu tudo errado. Deu tudo errado. Ou a intenção foi ser assintoso mesmo? Fazer deboche, fazer anarquia, que nós não podemos suportar. Senador, presidente, eu tomo a liberdade de enviar ao senhor Pepe Vargas, senador, Flecha Ribeiro, meu senador presidente, ministro da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, esse documento. Porque a Secretaria de Direitos Humanos, eles tomam posição por tudo. Eles só nunca tomaram posição quando o Estado Islâmico faz decapitação de cristãos, que matam crianças, eles ficam calados. Você imagina que se tivesse sido queimada uma bandeira GLBT numa praça dessa no final de semana, eles já teriam se pronunciado. Mas eu quero que o ministro se pronuncie sobre essa violação de direitos, sobre essa intolerância. A ministra Maria do Rosário, qualquer coisa que versasse sobre casamento homossexual ou qualquer coisa, ela se levantava como uma gigante. Eu não vi essa Secretaria de Direitos Humanos se levantar contra a barbaridade dessas meninas estupradas e mortas por esses homens travestidos de crianças chamados menores lá no Piauí, que tiveram paus e pedras dentro